Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Amigos, estatutômetro 7.696. Vocês lembram quanto era? 8.116. Uma diferença de menos 420 sócios. Eu já falei aqui que esse site é uma bagunça. Se tiver um sócio, se eu deixar de pagar um mês, sai daqui. Sai daqui, ó. Conta menos um, entendeu? Por isso que isso aqui é uma bagunça, uma bagunça. Vamos ver quanto é que tá agora, tá? Isso aqui foi de ontem. Vamos ver hoje. Vamos atualizar. 7696, 7757. 7696 menos 7757. Entraram 61 pessoas. 61 pessoas, mas lembrando que quando a gente viu, né? Ontem ou anteontem, eram 8.116 sócios. O site aqui é uma verdadeira confusão, uma verdadeira bagunça. Cara, precisa corrigir isso aqui. Tá horrível isso aí, tá horrível. Porque o cara que deixa de pagar um mês, ele não deixa de ser sócio. Ele só tá atrasado. 1, 2, 3 meses. E não é para tirar, não é para diminuir. Não é, mas enfim, cara, é uma bagunça exatamente para você não saber quantos sócios votantes o Vasco tem realmente, ou quantos novos sócios estão entrando. Não tem como saber, tá? Não tem como saber. Amigos, eu vou mostrar para vocês aqui, porque já tem um mês que eu falei a respeito da SPE, quando teve a reunião no Conselho Deliberativo, e eu falei, olha, cara, tendo em vista o que o Renato Brito já tinha falado nessa reunião, vou mostrar aqui de novo para vocês. A gente não tinha nem o estatuto ainda dessa SPE. Mas não precisava, cara, porque só a fala dele, eu vou votar contra. Só naquela fala dele, porra, careca, tu é contra a reforma de São Januário. Não sou contra a reforma de São Januário. Só que eu não vou assinar, eu não vou dar meu voto, mais uma vez, para o Vasco perder um ativo seu. O Vasco já perdeu o futebol. Agora vai perder São Januário. Quer ver? Vocês vão ver. Esperem. Se a gente for vivo, demorar um pouquinho mais, né? Se Deus permitir que até lá a gente esteja vivo ainda, vocês vão ver que o Vasco não será mais dono, pelo menos sozinho, de São Januário. Vai ter parceiros ali, igual é no futebol hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês a reunião que o Renato Brito falou e depois a gente volta aqui. Para fazer isso, eu vou pegar aqui no YouTube o meu próprio vídeo, que está passando o card aqui, ó, para você dar uma olhada. Mas vamos pegar uma parte dele, vamos lá. Gato escaldado tem medo de água fria. Foi a mesma coisa que eu escutei quando venderam o futebol do Vasco para essa empresa desgraçada que tá aí. E agora eu tô escutando a mesma coisa. Não, fica tranquilo, pô. É 100% do Vasco. Vocês vão ver, eu vou colocar um vídeo longo. Eu vou colocar aqui. É um vídeo longo sobre a reunião que aconteceu hoje, falando sobre isso. Veja, cara. Veja, pelo amor de Deus. Tenha o seu próprio entendimento. Não se ligue que o Careca tá falando, ou que o Beltrano, porque tem muita gente que vai vender isso aí, ó, como uma coisa fenomenal. Eu fico com o pé atrás, porque são as mesmas pessoas que venderam o Vasco da forma que venderam. Prestem atenção, principalmente na fala inicial que eu vou colocar aqui do Renato Brito. Eu acho que seria a maior oferta de pessoa física da história do Brasil. Até porque a gente sabe que a nossa torcida engaja muito, né? Desde reforma do ginásio na época do Eurico, acabou em 5 horas. CT, estátua do Roberto Dinamite, enfim, a gente pode dar N exemplos aqui, em N gestões, e a torcida do Vasco sempre abraçou esse tipo de ideia. Então, além da torcida do Vasco ser muito engajada, haveria até possibilidade desse cotista ser remunerado, é a intenção, mas eu nem acho que vai ser esse motivo principal, não. Tenho certeza que todos aqui, se a gente lançar o fundo, vão comprar cota na hora sem se preocupar em ser remunerado ou não. Mas tem uma história muito bonita para se contar, né? O estádio faz 100 anos em 27, então há 100 anos atrás
foi dessa forma que a gente construiu o estádio, ou seja, com o dinheiro dos vascaínos. Óbvio que 100 anos depois, essa história ela vai ter uma modernizada aí, né? Não vai ser ali aquele dinheiro vivo, mas vai ser em forma de cotas do fundo. E confesso que nessa reunião o olho de todo mundo brilhou. Então o banco está trabalhando nessa modelagem de estruturação para que seja possível ter algum tipo de oferta desse fundo. Não é 100% certo que vai ter, mas assim, me parece uma história bacana de contar. E dentro dessa estrutura, e aí não é o tema de hoje, mas eu também já queria adiantar, até porque isso certamente será ponto de uma nova GE e uma nova reunião do Conselho. A nossa intenção é profissionalizar 100% a gestão do estádio, né? Porque a gente vai entregar um estádio com uma capacidade mais que dobrada, ou pelo menos no mínimo dobrada. Então, o estádio, mais do que nunca, vai ser uma unidade de negócio, né, nova. E aí, é impossível que um presidente que esteja olhando, eventualmente, futebol ou não, mas vamos considerar uma nova venda, porque ele não olha mais futebol, mas ele tem que olhar o basquete, tem que olhar o remo, tem que olhar todos os problemas que decorrem do clube. O ideal é que tenha alguém olhando só estádio, alguém de marketing olhando só estádio, alguém financeiro olhando só estádio. Então a intenção é que quando essa SPE morra, e a gente não está aqui inventando a roda, alguns outros clubes já adotaram esse padrão de política, que a gente tem uma limitada, uma SA que seja, ou seja, mais uma empresa cujo objeto seja a administração do estádio. Então, na verdade, a intenção dessa estrutura operacional de fundo e SPE já é ali até o Luiz Manuel muito bem falou na reunião do Conselho de Beneméritos, o sucesso dessa operação ela vai ter muita ligação com o sucesso dessa nova proposta que a gente quer fazer. Mas, enfim, estou contando a história toda só para dizer que a gente está encarando, de fato, o estádio como uma unidade de negócio separada, que vai merecer gestão, governança de formas apartadas da gestão do clube, mas, no entanto, ali, obviamente, pendurada e sendo talvez a maior forma de receita futura do nosso clube. Então, assim, pessoal, basicamente é isso. Não, tem mais um slide. Desculpa. Amigos, tive que parar o vídeo, dar uma saidinha aqui rápida, quer dizer, 3 horas. Eram 6 horas quando eu estava fazendo o vídeo, já são quase 9 horas, 8h55, mas aí a gente voltou aqui. E a gente volta com um estatutômetro diferente, né? Aumentaram aí mais 10 pessoas aqui no nosso estatutômetro, ô senhor! Mas assim, voltamos aqui a falar da Sociedade de Propósito Específico, SPE. Só essa fala do Renato Brito, do mesmo que estava lá com os roxos e agora está com o amarelo, irmão, eu já falei, eu sou contra. Eu sou contra. Eu não vou votar em algo para daqui a um tempo eles venderem. Porque vai se criar, a SPE está na lei, tem que ser, beleza. Beleza, vírgula, né? Porque tem o estatuto aí da SPE e se você ler, há sim possibilidade de entrar novos sócios. Ô senhor! São Januário ser administrado por uma empresa. Por quê? Porque o presidente, coitado, o presidente está cheio de afazeres. Ele tem que se preocupar com basquete, com remo, com a natação. Aí não pode se preocupar não. Eu anotei algumas coisas aqui na fala do Renato Brito. Ô senhor, não enxergo mais nada. Calma aí. Uma unidade de negócio novo. A SPE será uma unidade de negócio novo, separada do CRVG. Ele falou isso. Afastada da gestão do clube, será afastada do Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma nova unidade de negócio. Impossível o presidente olhar estádio. É impossível. Oh, meu Deus. Precisa de gestão profissional. Uma empresa cujo objeto seja administrar o estádio. Gestão profissional novamente. Já escutei isso. Eu já escutei essas palavrinhas todas que o seu Renato Brito está usando agora para o estádio de São Januário lá atrás, antes de vender o Vasco. Eu vou votar não. Não interessa estatuto, não estatuto. Vai ter um novo estatuto. Foda-se. Eu voto não.
Como diz o meu amigo Nivaldo, o dólar vai aumentar ou vai abaixar por essa posição que eu tô tendo aqui? Claro que não. Claro que não. Mas você, sócio estatutário, eu vou falar para você. Cuidado para você, principalmente para você que já errou lá na venda do Vasco e se arrependeu. Cuidado para você não votar sim e se arrepender de novo lá na frente. Porque, vou falar para vocês, vai dar merda. O cara começa o seu discurso lá, né, falando, mexendo com o teu emocional. Ah, porque, pô, São Januário em 2027 fará 100 anos, né, e, pô, será uma coisa muito legal, porque lá atrás, né, os vascaínos construíram São Januário e agora os vascaínos terão a possibilidade de novamente, né, de fazer uma reestruturação no estádio, mexendo com o teu emocional, entendeu? Antes era só o potencial construtivo. Só isso basta. Porra! O estádio ia começar a construção no início do ano. No início do ano iria começar a construção do estádio. Só com potencial construtivo. Cara, é um jogo dos 7 erros. Olha o erro. Ó, primeiro, era só potencial construtivo. Agora já estão falando de usar a torcida, né? Vamos criar um fundo de investimento, ô senhor. Várias empresas envolvidas nisso, ganhando dinheiro com isso. Tem um banco envolvido também, um banco genial, empresa Primax, fora as outras, consultorias, auditorias. Cara, igualzinho fizeram com a venda do Vasco. Eu vou votar não, vou repetir isso aqui 20 vezes. Você não quer a reforma de São Januário? Claro que eu quero, mas olha, já estamos esperando uma reforma de São Januário já há mais de, sei lá, 30 anos. Só que é o seguinte, irmão. Estamos jogando. São Januário está lá. Tem jogos do Vasco em São Januário. Poderia arrecadar muito mais? Poderia. Mas São Januário está lá. Apesar de ter muitos vascaínos que chamam São Januário de merda. São Cristóvão é uma merda. São Januário é uma merda. Não é Flávio Dias. Não é seu... Fui cria é o caralho, rapaz. Um pela saco fudido. Pela saco. Falando mal de São Januário. Falando muito mal de São Januário. Esses caras não têm amor. Pra eles, ó, que se foda, que venda, que construa um estádio foda, que a gente perca o estádio, igual a gente perdeu o futebol. Pra eles, não são Vasco, cara. Você acha que um vascaíno que tem amor ao clube, que tem amor à Barreira, a São Januário, vai querer isso? Não, não vai. Então você que tá pensando, pô, não, tem que ter uma reforma de qualquer jeito. Pensa direitinho, tá? Porque essa reforma pode sim significar a perda de São Januário pelo clube ou a divisão, igual eles fizeram com o Vasco, né? A divisão, São Januário ser administrado por uma outra empresa, dentro dessa empresa ter várias pessoas remuneradas, ter sócios, inclusive, para dividir os lucros. Olha isso, cara. De repente, cara, olha o que eu tô falando. De repente, o que o Vasco arrecada hoje, porque é só o Vasco, de repente, fazendo essa reforma, se essa reforma sair, né? Fazendo essa reforma, tendo outro sócio, a gente vai ganhar a mesma coisa que a gente ganhava hoje. Porque vai ter uma divisão. Pelo amor de Deus, tá na cara isso aí. Tá na cara. Só não vê quem não quer. São as mesmas pessoas. Não, careca, não são as mesmas pessoas, não. Antes era a Mais Vasco, agora é sempre Vasco. Quando tinha Mais Vasco, tinha sempre Vasco. Agora tem a Sempre Vasco e também tem Mais Vasco. Porque o Pedrinho pegou um monte de conselheiros lá roxos que apoiaram ele na eleição passada. E outra coisa, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem iniciou tudo isso de potencial construtivo, que agora a gente vê que não vale pra porra nenhuma, não vale nem pra iniciar a obra, os 400, 420, 500 milhões que eles querem colocar lá. Porque são 500 milhões, mas tem que ter a obra de entorno, que 30 milhões da obra de entorno não é nada, irmão. Isso não é nada. É muito mais. Mas tudo bem. Vamos botar 500 milhões. Não vale de nada. Não vale de nada. Por quê? Já estão falando em criar fundo, criar investimentos, porque querem fazer uma obra que pode chegar a 1 bi. E você não está percebendo isso. Quem iniciou toda essa história de potencial construtivo, que hoje a gente vê que é um verdadeiro engodo, foi o Jorge Salgado, mesmo o cara que vendeu o Vasco. Tudo começou na gestão do Jorge Salgado.
essa história de prefeitura, de potencial construtivo, tudo veio na gestão passada e passou para essa e segue os passos que devem seguir. Agora já estão falando uma SPE, aí já colocam no estatuto que pode ter, sim, uma cisão. Olha isso, meu Deus do céu. Já se fala de debêntures. É a mesma coisa, não mudou nada. Irmão, tô fora. Já li o estatuto, aquilo ali é um absurdo, porque fala uma coisa em cima, mas embaixo fala outra. Vocês já devem ter visto por aí. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Com estatuto, sem estatuto, eu sou contra. Eu sou contra porque vai dar merda. Vai dar merda. Espera, irmão. Só falta mais um ano. Se você votar certo na eleição lá de 2026, de repente a gente tenha um plano melhor para o estádio de São Januário. E não se endividar mais. E não ter uma outra empresa para gerir São Januário. Por que não pode ser o presidente? Irmão, e olha para vocês verem como esses caras falam uma coisa num dia, no outro eles falam outra, no outro eles nem se alinham um com o outro. O Pedrinho diz o seguinte, é ele que manda. Não, sou eu que mando. Sou eu que mando no Vasco. Só que eu tenho profissionais, eu tenho pessoas capacitadas, eu tenho meu jurídico, eu tenho meu marketing, então eu não vou me meter na área do cara. Mas assim, tudo passa por mim, só que eu não vou pular a casinha. Eu delego funções. Olha o que o Pedrinho falou. Quem cuida do futsal é o Pedrinho? Quem cuida do basquete é o Pedrinho? E aí vem o Renato Brito dizendo o seguinte, não, que o presidente tem muitos afazeres, mas o próprio Pedrinho falou que ele delega. Ele delega. Que o Euriquinho falou, o Pedrinho não manda em porra nenhuma. Pra se defender, o Pedrinho falou, cara, eu mando sim, só que eu tenho minha equipe, eu delego funções. Eu como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em Direito, então obviamente os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças, mas obviamente eu tenho os melhores em todas as áreas, tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. O ideal é que tenha alguém olhando só estádio, alguém de marketing olhando só estádio, alguém financeiro olhando só estádio. Então a intenção é que quando essa SPE morra, que a gente tem que a gente tem uma limitada, uma SA que seja, ou seja, mais uma empresa cujo objeto seja a administração do estádio. Que a gente tem uma gagueja, porque, irmão, porra, presta atenção, irmão. Olha o quanto esse cara gaguejou para falar que a gente tem uma empresa. É uma empresa. Uma limitada, uma SA para controlar. Coitado do presidente, que o presidente falou que, olha, eu não sei disso. Ele sabe administrar um estádio? Não, ele vai delegar. Ele vai delegar. Vai ter lá um VP, se é que é preciso disso. Porque a gente já tem. Não é o Pedrinho que controla São Januário, irmão. É o Pedrinho que controla São Januário? E não é, pô. Pra quê? Pra que ter marketing? Vai ter que ter marketing, vai ter que ter isso, vai ter que... Já tem na estrutura do clube, já tem tudo isso. Mas eles fazem isso porque esse é o modus operandi desses roxos e amarelos. Esses são a desgraça do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não, a gente tem que profissionalizar. Vamos profissionalizar. Vende o Vasco, a merda que deu. Vamos profissionalizar São Januário também. Vão vender São Januário. Assim como vão vender tudo. Vamos profissionalizar agora a sede náutica. Vamos profissionalizar o Remo. Vamos profissionalizar lá agora a sede do calabouço. Nada com associativo. O presidente não pode mandar mais em nada. Vamos botar empresa para comandar tudo. Botar vários ali nossos para ganhar dinheiro. Como está acontecendo no Vasco hoje, irmão. O Felipe hoje é remunerado dentro do Vasco. Felipe ganha dinheiro pra cacete dentro do Vasco. Um diretor técnico de futebol que não serve pra ser técnico, mas pra ser diretor técnico ele serve. Tá aí até hoje. Pra ser é como se você tivesse um mestre de obras e você tivesse pedreiro. Ah, o cara não serve pra ser pedreiro. Faz merda pra caralho pra ser pedreiro. Não, vamos botar ele como mestre de obra. Oh, meu Deus. É o Felipe, porra, hoje no Vasco. Não serve para ser técnico, é um bosta, mas serve para ser diretor técnico.
Meu Deus, cara, olha o que estão fazendo. Você vai apoiar isso? Eu não apoio nada desses caras, irmão. Esses caras acham que todo mundo é idiota, que todo mundo é burro. Eles acham isso. Vou votar contra mesmo. Já recebi aqui o e-mail. Eleja online ainda. Ô, senhor. Tá arriscado eu votar não e aparecendo assim. Eleja online. Meu pai amado. A empresa que não apresentou o mapa de votação até hoje. Da eleição do dia 14. Lá atrás, em 2020. Amigos, ó. Fique com raiva de mim se quiser. Mas eu não vou assinar um cheque em branco sem olhar nada. Ou melhor, eu não vou assinar um cheque em branco pra picareta. Tamo junto, fui. Depois eu volto, hein? Forte abraço.